Projeto Integrador para Licenciatura, Grupo 84. Tema do trabalho: Qualificação e Representação Numérica na Educação Infantil. Eu quero começar apresentando cada um dos integrantes desse grupo. Edilane Aparecida, Eliane Volpato, Fabrícia de Souza, Felipe Gabriel, Jéssica Dante, Jéssica Silva, José Carlos e, por último, mas não menos importante, Nilber Joaquim, que é esse que vos fala. Tínhamos como objetivo com esse trabalho elaborar um plano de aula para auxiliar no ensino de crianças de 5 anos a relacionar os números com as suas respectivas quantidades. Nosso projeto integrador foi realizado na Escola Municipal de Educação Infantil Martin Luther King Jr. Essa escola atende a faixa etária de 0 a 5 anos e fica localizada na cidade de Mauá. Nosso plano de aula foi elaborado para o grupo 5B, a segunda etapa da pré-escola. Essa turma é do período matutino, com uma carga horária de 4 horas por dia. Nessa sala, tem 22 alunos matriculados. O levantamento do problema ocorreu em 2 etapas. Na primeira etapa, 3 integrantes da equipe realizou uma observação das práticas pedagógicas na rotina da sala de aula. Na segunda etapa, 2 integrantes realizaram uma entrevista com perguntas abertas para a professora a fim de tentar compreender quais eram os desafios enfrentados e perguntando qual era a maior dificuldade que a professora encontrava no momento. Através da entrevista e da observação feita na sala de aula, percebemos que a pandemia do Covid-19 gerou muita consequência negativa em relação ao desenvolvimento dos alunos. Um dos maiores problemas que a professora pôde falar para a gente é que os alunos não conseguem reconhecer as representações numéricas e as respectivas quantidades. Ou seja, se você mostrar para ele um número 2 e perguntar que número é esse, ele não sabe que número é esse. Se você falar, pegue para mim 5 canetas, ele não vai saber qual é a quantidade número 5, mesmo eles conseguindo contar de 1 até 20. Tínhamos como objetivo com esse trabalho elaborar um plano de aula para auxiliar no ensino de crianças de 5 anos a relacionar os números com as suas respectivas quantidades. Para auxiliar os alunos na aprendizagem, nosso grupo resolveu fazer um jogo para que os alunos, de forma lúdica, pudessem reconhecer a forma numérica e também a respectiva quantidade. Montamos então um jogo da memória, como vocês podem ver, para que, brincando, eles pudessem reconhecer os números e as quantidades. A professora responsável pelo 5B pediu para que nós mesmos fôssemos lá como grupo e fizéssemos a aplicação do plano de aula com o jogo. Porém, devido à verdadeira dificuldade que as crianças estão tendo, em 30 minutos nós não conseguimos fazer com que eles jogassem o jogo. Nós apresentamos para eles o jogo, mostramos para eles as cartas com a representação numérica e também com a representação de quantidade e entregamos para eles o jogo num tamanho pequeno para que eles pudessem começar já a pegar no jogo, olhar os números, olhar as quantidades e já ir começando a se inteirar de como o jogo funciona. Então, nessa primeira interação, a forma deles brincarem um pouco com o jogo foi com as cartas todas viradas para cima e eles podendo ali ver todas as cartas com todas as quantidades, começar a brincar de unir o número 1 com um trem, o número 5 com 5 peixes, e assim devagar e desenvolvendo a habilidade de reconhecer o número e também reconhecer a quantidade que aquilo significa. Ao final da aplicação do jogo, nós pudemos deixar com a professora o jogo para que ela pudesse continuar o trabalho com as crianças, mostrando os números e as quantidades, de forma que os alunos, daqui a um tempo, poderão brincar verdadeiramente do jogo como ele deve ser, né? Todas as cartas viradas para baixo, você vira uma, olha só, esse é o número 5, então agora qual é a quantidade 5? Pega uma quantidade
olha, essa é a quantidade 5, então você encontrou um com o outro, você fica com essas cartas e aí é a vez do próximo. Para finalizar o projeto, perguntamos da professora se era necessário alguma mudança na brincadeira, no jogo ou na forma da apresentação. E segundo ela, estava ótimo do jeito que estava. Está bem aplicável, está tranquilo, as crianças conseguiram olhar e entender quais são os números, quais são as quantidades. E agora esse processo precisa ser repetidamente feito com eles para que eles possam desenvolver essa capacidade de entender qual é o número e quais são as quantidades. Para finalizar, gostaria de agradecer ao Diego de Nascimento, que é o nosso diretor do Polo aqui de Mauá, que nos ajudou no início desse projeto integrador, enquanto nós estávamos sem alguém que pudesse nos auxiliar. E também ao nosso orientador Cal, que tirou as nossas dúvidas enquanto nós estávamos fazendo esse projeto integrador. Muito obrigado pela disponibilidade e por cada uma das reuniões que nós pudemos ter juntos.